Olá, estamos iniciando mais um programa Diversidade, uma parceria do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC. Hoje nosso tema é o primeiro Congresso Brasileiro Psicologia, Ciência e Profissão. São 12 mil psicólogos, professores e estudantes de psicologia reunidos na USP, em São Paulo, para debater todos os temas, todas as áreas, todos os campos da psicologia. É o maior evento que a psicologia brasileira já viu. Um evento que vai permitir uma avaliação de toda a psicologia, da sua contribuição social. É possível, a partir daqui, assistindo todos os trabalhos que estão sendo apresentados em mesas e painéis, saber qual é a real contribuição que a psicologia tem dado à sociedade brasileira. Para falar do evento, nós reunimos no dia 15 de agosto, no auditório do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, duas pessoas importantes no evento. O professor Cláudio Rutz, professor e coordenador do curso de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenador do evento, e Marcos Ribeiro Ferreira, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, representante do Conselho Federal de Psicologia na comissão organizadora deste evento e um dos idealizadores do evento. É com eles que nós vamos conversar para saber desse evento, deste momento importante que a psicologia brasileira viveu nesses dias de setembro. Olá, estamos dando início a mais um programa Diversidade, uma parceria entre o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC de São Paulo. O nosso tema de hoje é o primeiro Congresso Brasileiro Psicologia, Ciência e Profissão. São mais de 10 mil psicólogos, professores e estudantes de psicologia reunidos na USP de São Paulo de 1º a 5 de setembro para debater a psicologia, seus fazeres, seus saberes, sua organização, fazendo uma verdadeira avaliação da contribuição social da psicologia em nosso país. Para conversar sobre esse evento, nós vamos receber o professor Marcos Ferreira, responsável pela Biblioteca Virtual, representante do Conselho Federal de Psicologia na Comissão Organizadora Nacional e um dos idealizadores do evento. E o professor Cláudio Rutz, professor e diretor do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenador desse grande evento. Bem, vamos lá. O nome do evento é Psicologia, Ciência e Profissão. O que isto quer dizer? Por que ciência e profissão? Esse congresso representa a primeira vez no país em que se reúne todas as sociedades científicas nacionais de todas as áreas, pelo menos as principais do país, com psicólogos, com estudantes, não é? E se consegue, então, fazer com que aqueles que produzem, aqueles que consomem, não é? Possam se encontrar, possam trocar, o que eu imagino que vai representar um avanço muito grande para a profissão, claro, e para a ciência. Então, deixa eu radicalizar um pouquinho essa história, tentando criar um matiz mais diferenciador. Na verdade, esse congresso ele consiste já hoje na culminância de um processo grande, envolvendo muitas entidades, como está apontando o Cláudio, são 15 entidades que convocam juntas o mesmo congresso, e ele representa um fim de uma etapa muito dura que a psicologia viveu ao longo desses 40 anos de profissão e mais de 100 anos como iniciativas científicas da área da psicologia no Brasil, que é uma história marcada por uma espécie de feudalismo. Os grupos se organizavam quase como feudos. Então você tinha quase o feudo da ciência, diferente de um outro grupo que se organizava de forma independente, os profissionais. Então, quando o Cláudio fala assim, com dificuldade, o que era discutido no Congresso Científico, às vezes chegava aos profissionais, eu diria assim, eram mundos quase independentes. E nós conseguimos, através da construção do Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia, fazer a convocação deste congresso, que é a culminância desse processo de juntar estes dois mundos. Quer dizer, essas 15 entidades têm um espaço onde elas já produzem coletivamente, já produzem juntas, e o congresso é mais um evento? Todas elas têm o seu congresso específico.
Cada uma dessas entidades faz uma reunião bianual, algumas tinham reuniões anuais, deixaram de ter para fazer bianualmente este congresso convocado coletivamente. O que é que está acontecendo, então, no Congresso Ciência e Profissão? Nós estamos criando uma ponte entre este mundo da ciência e o mundo da profissão, onde nós pretendemos estar dizendo assim, atenção profissionais, atenção psicólogos que estão no dia a dia trabalhando na psicologia. Há aqui um conjunto de pesquisadores, um conjunto de pessoas que se dedicam a utilizar um método sistemático de produção de conhecimento que está produzindo uma informação relevante para vocês, para o seu aprimoramento profissional, para o crescimento da profissão no Brasil. Ao mesmo tempo, queremos dizer para os pesquisadores, atenção pesquisadores, tem aqui um conjunto enorme de psicólogos, 120 mil psicólogos no Brasil, cujos problemas são aqueles que merecem ter a sua atenção. Porque é muito forte ainda na psicologia brasileira um certo tipo de transplante do pensamento científico. Teorias desenvolvidas em outros países, notadamente no primeiro mundo, são trazidas e aplicadas ou são aperfeiçoadas em algum detalhe no âmbito da produção de conhecimento. E muitos dos problemas que os psicólogos têm no seu cotidiano acabam não sendo alvo seguido de pesquisa. O Cláudio, por exemplo, é uma exceção. Uma exceção não, está numa margem, num grupo diferenciado dentro da produção de conhecimento, porque ele trabalha exatamente com assuntos que os psicólogos tratam todos os dias. Então, esse é um nível de interação, essa ponte entre esses dois. E como é que isso vai aparecer no Congresso? Bom, isso vai aparecer de muitas formas, não é? Talvez a gente devesse dar assim, alguns números desse Congresso. Não é? São mais de 10 mil pessoas de todos os tipos de formação. São 10 mil porque nós limitamos, tá certo? Sim, esse é um congresso que poderia ser de 20 mil pessoas, não tem espaço físico para mais do que 10 mil. Não é? Mas essas pessoas estarão apresentando ou assistindo à apresentação de mais de 2 mil painéis, pôsteres, de 430, quase 440 mesas redondas e simpósios, dezenas de conferências. Nós estamos oferecendo também cursos, nós temos atividades informais que a gente chama Conversando Sobre. Então, conversando sobre as coisas mais variadas, conversando sobre a psicologia em vários outros países, mostrando a inserção internacional e especialmente latino-americana, não é, desse evento e do próprio Fórum de Entidades que o promove, mas sobre tópicos específicos da psicologia que são pouco desenvolvidos no país e que vão dar uma chance de que pesquisadores e psicólogos interessados na área não é, possam se reunir e discutir sobre isso. Por exemplo, a gente tem conversando sobre distúrbios alimentares, que é uma área que se faz pouca pesquisa na psicologia no Brasil. Então, quem está interessado nesse assunto, vai lá. Vão ter especialistas, vão ter estudantes, vão ter psicólogos que trabalham com pacientes desse tipo. E assim, em muitas e muitas outras áreas da psicologia. É possível dizer que quase não haja assunto na psicologia que não vai haver alguma atividade dentro do Congresso. Nós fizemos um levantamento, em princípio, é difícil imaginar alguma coisa da psicologia. Se nós compararmos, em termos de diversidade, variedade, o que se passa nesse Congresso, com o que se passa assim, nesses grandes congressos internacionais, não é muito diferente, nem em quantidade, qualidade ou diversidade. Não é? A diversidade, na verdade, é muito, muito grande. Não é? Que áreas são essas que estão presentes e que correspondem à organização aí dos trabalhos? Só antes das áreas, você podia responder isso, Cláudio, mas só mais um número que parece relevante. São 3.666 autores envolvidos no Congresso. Provavelmente mais. Porque há coautores de muitos verdade, muitos trabalhos não tem o coautor contado aqui, é verdade. Além disto, você tem uma coisa que nós temos, entre doutores e doutorandos, 1.100 participantes. Cerca de 700 doutores, cerca de 400 doutorandos. Então, o que é tradicionalmente quase um congresso inteiro de uma das sociedades nossas, nós temos só de doutores e doutorandos ali. Agora, são mais de 4 mil, está indicando o Cláudio, autores. Então, tem muitos autores que são psicólogos. Porque, talvez, Cláudio, antes de contar as áreas, só um detalhe que talvez seja importante, que há uma interação entre esses dois mundos, da ciência e da profissão, que se dá através do encontro desses dois mundos. Mas essa interação também acontece ao nível das pessoas. Porque os psicólogos do Brasil estão descobrindo
que eles também produzem psicologia. Eles não são aplicadores. O Cláudio sempre insiste muito nessa tese, quando nós estamos discutindo, que assim, não existe essa coisa de alguém produz o conhecimento, alguém aplica o conhecimento. Não. Os 110, 120 mil psicólogos são 120 mil pessoas todos os dias inventando a psicologia no Brasil. Porque como essas teorias são produzidas em outros lugares, em outras condições, essa realidade brasileira, no caso do Cláudio, por exemplo, um dos projetos que ele toca, o trabalho lá no CP Rua, com meninos que vivem na rua, né? É uma realidade que nós temos no Brasil, temos na América Latina, temos no terceiro mundo, mas não está presente na maioria dos países em que as teorias sobre a infância e adolescência são produzidas. Então, na verdade, esses psicólogos aprendem com esta psicologia, mas têm que reinventar a psicologia na hora em que eles estão atuando profissionalmente. E aí, o que eles estão descobrindo? Não são aplicadores, eles são também produtores de conhecimento. Então, ao nível das vidas das pessoas, nós estamos conseguindo isso. E também temos os pesquisadores, muitos já, que percebem que a sua pesquisa não pode ser uma pesquisa desengajada da solução dos problemas sociais. Então, na verdade, esse encontro entre ciência e profissão se dá tanto ao nível dos dois grandes blocos, quanto ao nível da prática profissional, tanto dos pesquisadores quanto dos psicólogos. Não é isso, Cláudio? É isso, sim, com certeza. Então, tem várias dúvidas, né? As áreas, que eu acho que é legal. Rapidamente, as áreas, então. Nós fizemos uma aplicação por essa, são dezenas de áreas. A psicologia é uma ciência extremamente ampla, é quase que um rótulo para múltiplas ciências hoje, né? Mas então nós temos muitas apresentações em áreas básicas da psicologia, como psicologia do desenvolvimento, psicologia social, processos básicos. Nós temos também uma grande quantidade de trabalhos em aplicações da psicologia, aquelas mais tradicionais que todo mundo conhece, como a clínica, a psicologia aplicada a organizações, a escolas, mas nós temos uma grande quantidade de trabalhos também que são voltados para problemas brasileiros ou problemas latino-americanos, que alguns deles são efetivamente problemas universais, problemas da pobreza, da miséria, da exclusão. Então nós temos muitas mesas sobre a violência, sobre a delinquência. Então, realmente a variedade e a amplitude das áreas é muito, muito grande. Não há, eu acredito assim, que não há uma área da psicologia que não esteja representada. Não há, inclusive áreas que as pessoas desconhecem. Eu não sabia que existia. E essa é a primeira vez que isso acontece. É a primeira vez. Nós temos um conversando sobre psicologia militar. Não é? Alguém já ouviu falar em psicologia militar no Brasil? A APA, que é a Associação Americana de Psicologia, tem uma divisão de psicologia militar. Não é isso? Lá trabalham. No Brasil também existe uma coisa que a gente sabe, desconhece, isso não está realmente dentro da academia, mas tem alguma pesquisa, tem alguma coisa sendo feita, tem pessoas. Então, até isso está dentro do Congresso. E os estrangeiros? Nós temos estrangeiros participando, vocês citaram várias vezes aí a América Latina, né? Nem tão estrangeiro, a América Latina, né? Mas quem são, vêm de que países, vão participar, como é que é? Queria ter tentado dizer que tem alguns brasileiros que são mais estrangeiros do que alguns dos latino-americanos. Não são só latino-americanos. Há europeus, há uma sociedade interamericana de psicologia que apoiou o evento, não é? E que estará fazendo a reunião do seu board, não é? Durante o evento. O presidente estará aqui, enfim, a diretoria da CIP, a Sociedade Interamericana de Psicologia, vai estar presente. Isso é pessoal que está em vários lugares na América Latina, nos Estados Unidos, em Porto Rico. Né? Então, há mexicanos, há argentinos. Talvez valha a pena dizer que é mais uma diferença desse evento. Porque, frequentemente, num evento, você tem um conjunto de falas internacionais que vêm do primeiro mundo, que vêm dos Estados Unidos, vêm da Europa. E, neste caso, o número de pessoas que estarão usando a palavra e que são de fora do Brasil é maior no âmbito da América Latina. Nós vamos ter pelo menos 7 países latino-americanos com pessoas, no mínimo, contando como é a psicologia lá no meu país. Então, tem do Paraguai, tem do México, tem do Uruguai, tem do Chile, da Argentina, tem um conjunto de países. Recentemente foi confirmada a vinda de alguém da Colômbia, o Peru estava confirmando também por esses dias. Então, nós temos pessoas de diversos países, pelo menos contando como é a psicologia lá. Essa vertente latino-americanista, que aliás não é do Congresso, né, Cláudio? É uma vertente
do Fórum de Entidades que convoca o Congresso. O Fórum de Entidades que foi se construindo nesse processo é uma instância da psicologia que congrega entidades científicas, entidades profissionais, entidades estudantis, congrega todo tipo de entidade que tem a ver com a psicologia no Brasil. O Fórum de Entidades ele era uma ideia inicialmente muito frágil, ela foi se consolidando, e quando o Fórum convoca um congresso que é seu, o Fórum está convocando um congresso seu, está realizando o seu congresso Psicologia, Ciência e Profissão, ele se consolida a ele próprio. Quer dizer, o Fórum fica mais forte e consegue dizer assim, tudo que diz respeito à psicologia está ao nosso cargo, coisa que nós não tínhamos até recentemente. Por quê? Porque cada entidade cuidava de um fragmento da psicologia e, no conjunto, a gente não conseguia formar um todo coerente. Hoje o Fórum tem esta tarefa e, ao fazer um congresso e ao ser capaz, ao ter a legitimidade, ao convocar um congresso, ter um atendimento das 10 mil pessoas que estão no congresso, isso confirma a legitimidade do Fórum e é uma confirmação de que os estudantes, os professores, os psicólogos brasileiros, os pesquisadores, interpretam que era hora de ter uma referência geral para a psicologia brasileira, que está consubstanciada no Fórum e que está concretizada neste congresso com essa participação e com essa beleza. Na verdade, se você permitir, eu ainda diria assim, não é que o congresso seja grande, não é verdade, este congresso não é grande. Ele é só do tamanho da psicologia brasileira, que até agora a psicologia não encontrava um canal de se expressar no Brasil. Olá, estamos iniciando mais um programa Diversidade, uma parceria do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC. Hoje nosso tema é o primeiro Congresso Brasileiro Psicologia, Ciência e Profissão. São 12 mil psicólogos, professores e estudantes de psicologia reunidos na USP, em São Paulo, para debater todos os temas, todas as áreas, todos os campos da psicologia. É o maior evento que a psicologia brasileira já viu. Um evento que vai permitir uma avaliação de toda a psicologia, da sua contribuição social. É possível, a partir daqui, assistindo todos os trabalhos que estão sendo apresentados em mesas e painéis, saber qual é a real contribuição que a psicologia tem dado à sociedade brasileira.
Para falar do evento, nós reunimos no dia 15 de agosto, no auditório do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, duas pessoas importantes no evento. O professor Cláudio Hurtz, professor e coordenador do curso de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenador do evento, e Marcos Ribeiro Ferreira, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, representante do Conselho Federal de Psicologia na comissão organizadora deste evento e um dos idealizadores do evento. É com eles que nós vamos conversar para saber desse evento, deste momento importante que a psicologia brasileira viveu nesses dias de setembro. Olá, estamos dando início a mais um programa Diversidade, uma parceria entre o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC de São Paulo. O nosso tema de hoje é o primeiro Congresso Brasileiro Psicologia, Ciência e Profissão. São mais de 10 mil psicólogos, professores e estudantes de psicologia reunidos na USP de São Paulo de 1º a 5 de setembro para debater a psicologia, seus fazeres, seus saberes, sua organização, fazendo uma verdadeira avaliação da contribuição social da psicologia em nosso país. Para conversar sobre esse evento, nós vamos receber o professor Marcos Ferreira, responsável pela Biblioteca Virtual, representante do Conselho Federal de Psicologia na Comissão Organizadora Nacional e um dos idealizadores do evento. E o professor Cláudio Hurtz, professor e diretor do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenador desse grande evento. Bem, vamos lá. O nome do evento é Psicologia, Ciência e Profissão. O que isto quer dizer? Por que ciência e profissão? Esse congresso representa a primeira vez no país em que se reúne todas as sociedades científicas nacionais de todas as áreas, pelo menos as principais do país, com psicólogos, com estudantes, não é? E se consegue, então, fazer com que aqueles que produzem, aqueles que consomem, não é? Possam se encontrar, possam trocar, o que eu imagino que vai representar um avanço muito grande para a profissão, claro, e para a ciência. Então, deixa eu radicalizar um pouquinho essa história, tentando criar um matiz mais diferenciador. Na verdade, esse congresso ele consiste já hoje na culminância de um processo grande, envolvendo muitas entidades, como está apontando o Cláudio, são 15 entidades que convocam juntas o mesmo congresso, e ele representa um fim de uma etapa muito dura que a psicologia viveu ao longo desses 40 anos de profissão e mais de 100 anos como iniciativas científicas da área da psicologia no Brasil, que é uma história marcada por uma espécie de feudalismo. Os grupos se organizavam quase como feudos. Então, você tinha quase o feudo da ciência, diferente de um outro grupo que se organizava de forma independente, os profissionais. Então, quando o Cláudio fala assim, com dificuldade, o que era discutido no Congresso Científico, às vezes chegava aos profissionais, eu diria assim, eram mundos quase independentes. E nós conseguimos, através da construção do Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia, fazer a convocação deste congresso, que é a culminância desse processo de juntar estes dois mundos. Quer dizer, essas 15 entidades têm um espaço onde elas já produzem coletivamente, já produzem juntas, e o congresso é mais um evento? Todas elas têm o seu congresso específico. Cada uma dessas entidades faz uma reunião bianual, algumas tinham reuniões anuais, deixaram de ter para fazer bianualmente este congresso convocado coletivamente. O que é que está acontecendo, então, no Congresso Ciência e Profissão? Nós estamos criando uma ponte entre este mundo da ciência e o mundo da profissão, onde nós pretendemos estar dizendo assim, atenção profissionais, atenção psicólogos que estão no dia a dia trabalhando na psicologia. Há aqui um conjunto de pesquisadores, um conjunto de pessoas que se dedicam a utilizar um método sistemático de produção de conhecimento que está produzindo uma informação relevante para vocês, para o seu aprimoramento profissional, para o crescimento da profissão no Brasil. Ao mesmo tempo, queremos dizer para os pesquisadores, atenção pesquisadores, tem aqui um conjunto enorme de psicólogos, 120 mil psicólogos no Brasil, cujos problemas são aqueles que merecem ter a sua atenção.
Porque é muito forte ainda na psicologia brasileira um certo tipo de transplante do pensamento científico. Teorias desenvolvidas em outros países, notadamente no primeiro mundo, são trazidas e aplicadas ou são aperfeiçoadas em algum detalhe no âmbito da produção de conhecimento. E muitos dos problemas que os psicólogos têm no seu cotidiano acabam não sendo alvo seguido de pesquisa. O Cláudio, por exemplo, é uma exceção. Uma exceção não, está numa margem, num grupo diferenciado dentro da produção de conhecimento, porque ele trabalha exatamente com assuntos que os psicólogos tratam todos os dias. Então, esse é um nível de interação, essa ponte entre esses dois. E como é que isso vai aparecer no Congresso? Bom, isso vai aparecer de muitas formas, não é? Talvez a gente devesse dar assim alguns números desse Congresso. Não é? São mais de 10 mil pessoas de todos os tipos de formação. São 10 mil porque nós limitamos, tá certo? Sim, esse é um congresso que poderia ser de 20 mil pessoas, não tem espaço físico para mais do que 10 mil. Não é? Mas essas pessoas estarão apresentando ou assistindo à apresentação de mais de 2 mil painéis, pôsteres, de 430, quase 440 mesas redondas e simpósios, dezenas de conferências. Nós estamos oferecendo também cursos. Nós temos atividades informais que a gente chama Conversando Sobre. Então, conversando sobre as coisas mais variadas, conversando sobre a psicologia em vários outros países, mostrando a inserção internacional e especialmente latino-americana, não é, desse evento e do próprio Fórum de Entidades que o promove, mas sobre tópicos específicos da psicologia que são pouco desenvolvidos no país e que vão dar uma chance de que pesquisadores e psicólogos interessados na área possam se reunir e discutir sobre isso. Por exemplo, a gente tem conversando sobre distúrbios alimentares, que é uma área que se faz pouca pesquisa na psicologia no Brasil. Então, quem está interessado nesse assunto, vai lá. Vão ter especialistas, vão ter estudantes, vão ter psicólogos que trabalham com pacientes desse tipo. E assim, em muitas e muitas outras áreas da psicologia. É possível dizer que quase não haja assunto na psicologia que não vai haver alguma atividade dentro do Congresso. Nós fizemos um levantamento, em princípio, é difícil imaginar alguma coisa da psicologia. Se nós compararmos, em termos de diversidade, variedade, o que se passa nesse Congresso, com o que se passa assim, nesses grandes congressos internacionais, não é muito diferente, nem em quantidade, qualidade ou diversidade. Não é? A diversidade, na verdade, é muito, muito grande. Que áreas são essas que estão presentes e que correspondem à organização aí dos trabalhos? Só antes das áreas, você podia responder isso, Cláudio, mas só mais um número que parece relevante. São 3.666 autores envolvidos no Congresso. Provavelmente mais, porque há coautores de muitos verdade, trabalhos. Muitos trabalhos não tem o coautor contado aqui, é verdade. Além disto, você tem uma coisa que nós temos, entre doutores e doutorandos, 1.100 participantes, cerca de 700 doutores, cerca de 400 doutorandos. Então, o que é tradicionalmente quase um congresso inteiro de uma das sociedades nossas, nós temos só de doutores e doutorandos ali. Agora, são mais de 4 mil, está indicando o Cláudio, autores. Então, tem muitos autores que são psicólogos. Porque, talvez, Cláudio, antes de contar as áreas, só um detalhe que talvez seja importante, que há uma interação entre esses dois mundos, da ciência e da profissão, que se dá através do encontro desses dois mundos. Mas essa interação também acontece ao nível das pessoas. Porque os psicólogos do Brasil estão descobrindo que eles também produzem psicologia. Eles não são aplicadores. O Cláudio sempre insiste muito nessa tese, quando nós estamos discutindo, que assim, não existe essa coisa de alguém produz o conhecimento, alguém aplica o conhecimento. Não. Os 110, 120 mil psicólogos são 120 mil pessoas todos os dias inventando a psicologia no Brasil. Porque como essas teorias são produzidas em outros lugares, em outras condições, essa realidade brasileira, no caso do Cláudio, por exemplo, um dos projetos que ele toca, o trabalho lá no CP Rua, com meninos que vivem na rua, né? É uma realidade que nós temos no Brasil, temos na América Latina, temos no terceiro mundo, mas não está presente na maioria dos países em que as teorias sobre a infância e a adolescência são produzidas. Então, na verdade, esses psicólogos aprendem com esta psicologia, mas têm que reinventar a psicologia na hora em que eles estão atuando profissionalmente. E aí, o que eles estão descobrindo? Não são aplicadores.
eles são também produtores de conhecimento. Então, ao nível das vidas das pessoas, nós estamos conseguindo isso. E também temos os pesquisadores, muitos já, que percebem que a sua pesquisa não pode ser uma pesquisa desengajada da solução dos problemas sociais. Então, na verdade, esse encontro entre ciência e profissão se dá tanto ao nível dos dois grandes blocos, quanto ao nível da prática profissional, tanto dos pesquisadores quanto dos psicólogos. Não é isso, Cláudio? É isso, sim, com certeza. Então, tem várias dúvidas, né? As áreas, que eu acho que é legal. Rapidamente, as áreas, então. Nós fizemos uma classificação por essa, são dezenas de áreas. A psicologia é uma ciência extremamente ampla, é quase que um rótulo para múltiplas ciências hoje. Né? Mas então nós temos muitas apresentações em áreas básicas da psicologia, como psicologia do desenvolvimento, psicologia social, processos básicos. Nós temos também uma grande quantidade de trabalhos em aplicações da psicologia, aquelas mais tradicionais que todo mundo conhece, como a clínica, a psicologia aplicada a organizações, a escolas, mas nós temos uma grande quantidade de trabalhos também que são voltados para problemas brasileiros ou problemas latino-americanos, que alguns deles são efetivamente problemas universais, problemas da pobreza, da miséria, da exclusão. Então nós temos muitas mesas sobre a violência, sobre a delinquência. Então, realmente a variedade e a amplitude das áreas é muito, muito grande. Não há, eu acredito assim, que não há uma área da psicologia que não esteja representada. Não há, inclusive áreas que as pessoas desconhecem. Eu não sabia que existia. E essa é a primeira vez que isso acontece. É a primeira vez. Nós temos um conversando sobre psicologia militar. Não é? Alguém já ouviu falar em psicologia militar no Brasil? A APA, que é a Associação Americana de Psicologia, tem uma divisão de psicologia militar. Não é isso? Lá trabalham. No Brasil também existe uma coisa que a gente sabe, desconhece, isso não está realmente dentro da academia, mas tem alguma pesquisa, tem alguma coisa sendo feita, tem pessoas. Então, até isso está dentro do Congresso. Né? E os estrangeiros? Nós temos estrangeiros participando, vocês citaram várias vezes aí a América Latina, né? Nem tão estrangeiro, a América Latina, né? Mas quem são, vêm de que países, vão participar, como é que é? Queria ter tentado dizer que tem alguns brasileiros que são mais estrangeiros do que alguns dos latino-americanos. Do que os latino-americanos. Não são só latino-americanos. Há europeus, há uma sociedade interamericana de psicologia que apoiou o evento, não é? E que estará fazendo a reunião do seu board, não é? Durante o evento. O presidente estará aqui, enfim, a diretoria da CIP, a Sociedade Interamericana de Psicologia, vai estar presente. Isso é pessoal que está em vários lugares na América Latina, nos Estados Unidos, em Porto Rico. Né? Então, há mexicanos, há argentinos. Talvez valha a pena dizer que é mais uma diferença desse evento. Porque, frequentemente, num evento, você tem um conjunto de falas internacionais que vêm do primeiro mundo, que vêm dos Estados Unidos, vêm da Europa. E, neste caso, o número de pessoas que estarão usando a palavra e que são de fora do Brasil é maior no âmbito da América Latina. Nós vamos ter pelo menos 7 países latino-americanos com pessoas, no mínimo, contando como é a psicologia lá no meu país. Então, tem do Paraguai, tem do México, tem do Uruguai, tem do Chile, da Argentina, tem um conjunto de países. Recentemente foi confirmada a vinda de alguém da Colômbia, o Peru estava confirmando também por esses dias. Então, nós temos pessoas de diversos países, pelo menos contando como é a psicologia lá. Essa vertente latino-americanista, que aliás não é do Congresso, né, Cláudio? É uma vertente do Fórum de Entidades que convoca o Congresso. O Fórum de Entidades que foi se construindo nesse processo é uma instância da psicologia que congrega entidades científicas, entidades profissionais, entidades estudantis, congrega todo tipo de entidade que tem a ver com a psicologia no Brasil. O Fórum de Entidades ele era uma ideia inicialmente muito frágil, ela foi se consolidando, e quando o Fórum convoca um congresso que é